Bom, então, continuando, né, a nossa matéria sobre, sobre as plantas, sobre o reino das plantas, né, aí na página 246, nós vamos começar a falar sobre as gimnospermas. Então, o que acontece? 246. Então, nós temos aqui, tá, o grupo das plantas, são divididas em plantas criptógamas e as fanerógamas. Tá? As fanerógamas são aquelas que não dependem da água para a sua reprodução. Então, o primeiro grupo que a gente vai ver aí é o grupo das gimnospermas. Tá? Então, esse grupo das gimnospermas, né, que são plantas que alcançam grande porte, né, as gimnospermas, como elas já possuem vasos condutores bem definidos, elas conseguem alcançar um porte bem grande. Elas vivem preferencialmente em regiões de clima frio e temperado. Tá? As gimnospermas são plantas em que elas vão viver em regiões em que o clima ele é mais frio, não são plantas em que a gente vai encontrar em clima mais quente, tropical. Podemos encontrar sim, né? Mas não é assim, não vamos encontrar uma floresta de pinheiros em pleno Nordeste, tá? Que é um clima bem quente. Então, gimnosperma, nós temos aí os pinheiros, né? Plantas sequoias, plantas árvores araucárias. Nós podemos encontrar aonde? Podemos encontrar no sul do Brasil. Por quê? Porque no sul o clima é mais ameno. Apresentam vasos condutores de seiva, né? Como a gente já falou, e exemplos são os pinheiros. A denominação de gimnosperma vem do grego gimnos, nu, esperma, semente. Ou seja, as sementes das gimnospermas são nuas. As sementes das gimnospermas, elas não possuem, como é que se diz? A semente delas não possui cobertura, não possui um fruto em volta delas. Né? Você tem a semente apenas ali formada. As sementes abrigam um embrião, garantindo o seu desenvolvimento até o surgimento de folhas. Então, ali, na semente, né, você tem um embrião que vai garantir o desenvolvimento dessa planta até que surjam as folhas que vão realizar o processo de fotossíntese e vão passar a nutrição para essas plantas. Bom, aí estão alguns exemplos, tá? Aí estão alguns exemplos aí. Isso aí é um tipo de gimnosperma, então a gente vê que são árvores bem grandes, né? De tamanho bem maior do que as outras. Então a gente tem aí. E a gimnosperma, uma das grandes inovações reprodutivas foi a independência da água para a reprodução. Então, as gimnospermas, elas não precisam de água para ocorrer a reprodução. Então, a reprodução delas, né, com a evolução delas, onde elas começam a apresentar o pólen, o grão de pólen, então faz com que elas consigam se reproduzir através dessas estruturas. Então, ciclo reprodutivo. Podem apresentar indivíduos de espécies separadas ou hermafroditas. Então, o que quer dizer isso aqui? Então, podem apresentar indivíduos, né, que são, você vai ter uma planta, uma árvore que tem as estruturas masculinas e outra árvore que tem estrutura feminina, ou
pode ser que a árvore tenha as duas estruturas, ou seja, hermafrodita. As estruturas reprodutivas são chamadas de estróbilos. Os estróbilos masculinos produzem o grão de pólen. Então, nós vamos ter aí os estróbilos masculinos produzindo o pólen e o feminino está produzindo o óvulo. Então, aqui, ó, isso daqui é um estróbilo masculino, em que a gente vai encontrar normalmente no meio dessas plantas. Né? Aquela famosa pinha, usada principalmente em árvore de Natal, ela é um exemplo, pode-se dizer que ela é um exemplo desse tipo de estrutura. Tá? Na verdade, é um exemplo. A pinha vem do pinheiro. Então, a pinha é uma estrutura reprodutiva, ela é muito usada em árvore de Natal. Por quê? Porque a árvore de Natal ela é um pinheiro. Né? Tanto que lá nas regiões frias, como por exemplo lá nos Estados Unidos, Canadá e tudo mais, o pinheiro na árvore de Natal não é igual a nossa, que a gente compra uma árvore de Natal e monta a árvore no Natal, desmonta, no ano seguinte desmonta a mesma árvore. Não. Eles lá, eles compram árvore mesmo. O Natal deles é a árvore verdadeira. Eles vão lá, existe lá o lugar lá que eles cortam a árvore, cortam o pinheiro e usa como árvore de Natal. Tá? Eu acredito que hoje em dia as pessoas que vendem árvore de Natal lá, os pinheiros, eles tenham fazendas produzindo esse pinheiro. Então, eles usam a fazenda produzindo esse pinheiro e vão cortando com o tempo. Tá? Lógico, não é questão de um ano, esse pinheiro vai ficar numa altura boa para ser vendido, mas aí eles vão plantando e vai usando as mais velhas e plantando novas no lugar para poder ter esse pinheiro para revender. Porque senão, se eles forem usar das florestas, uma hora iria acabar, né? Então, ó, ciclo reprodutivo. O grão de pólen, em contato com o estróbilo feminino, dá origem a um tubo, que é o tubo polínico. Durante a formação do tubo polínico, uma das células do grão de pólen formará o gameta masculino, que descerá pelo tubo até o gameta feminino do ovário. Então, o que acontece? Aqui nós temos um pinheiro, e nesse pinheiro nós vamos ter lá os estróbilos masculinos. Esses estróbilos masculinos, as células, elas sofrem um processo de meiose, onde uma célula mãe dá origem a 4 células. Esses esporos, ou melhor, esse grão de pólen, que ele tem uma estrutura aqui na ponta, tá? Parecendo como se fosse uma asa, que ajuda ele a se locomover no ar. Quando ele entra em contato com o estróbilo feminino, ele vai produzir, né, como eu falei, são 4 células, 3 células vão, junto com o estróbilo feminino, produzir o tubo polínico, e a outra célula vai ser o gameta masculino, que vai entrar em contato com, no caso, vai entrar em contato com a oosfera, que é como se ele fosse o óvulo dessa planta. E ali dentro, tá, dessa estrutura, ele vai gerar uma nova planta. Então, lembrem que, se atentem que, o que acontece? Essas plantas, igual as briófitas e pteridófitas, elas também se reproduzem por alternância de gerações. Então, aqui nós temos também a parte de esporófito e gametófito. Só que o gametófito deles aqui é uma célula bem pequena. Tá? É uma célula que vai estar lá dentro dos esporos.
Então, o gametófito é uma fase muito pequena. Isso daqui vai ser o esporófito. Então, tirando as briófitas, em que o gametófito é maior do que o esporófito, tá? Todas as outras, a fase esporofítica, ela é maior. Então, o esporófito, ele vai ser maior em todos os outros, tanto nas pteridófitas, nas gimnospermas, como nas angiospermas, que nós vamos ver a seguir. Continuando aí o ciclo reprodutivo. Os óvulos fecundados desenvolvem-se dando origem às sementes, tá? Então, o óvulo fecundado ele vai se desenvolver e vai dar origem a uma semente. E essa semente é aquela estrutura que a gente encontra lá na ponta do pinheiro, da pinha. Exemplo, no pinheiro do Paraná, as sementes recebem o nome de pinhão. Já os estróbilos femininos são denominados de pinha. Então, aquele pinheiro que é usado, né, em árvore de Natal, cada estruturazinha daquela presa naquela pinha, ela é um pinhão. Quando amadurece, a pinha se abre e libera as sementes. Então, a gente vê em árvore de Natal, é comum que a gente vê aquelas estruturas de enfeite, a maioria delas não é feita de material sintético, é uma pinha mesmo, tá? E pode ver que tem umas que elas são bem fechadas e tem outras que ela já é mais aberta. Quanto mais aberta, significa que está mais madura e ela vai liberar aquela semente ali. Aqui, ó, que são essas sementes aqui. É o pinhão, é isso daqui, tá? São as sementes que vai ter lá na pinha. Então, a pinha, ó, ela vai, tá? O estróbilo feminino do pinheiro, ó, ela tem as sementes aqui e ela vai abrindo, abrindo, abrindo até liberar. Essa daqui é bem diferente, né? Que está bem verde ainda. Entenderam aí sobre as gimnospermas? Dúvidas? Não, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. Tá com a máscara no nariz? Não, senhor. Agora, né? Vamos lá. Então, continuando. Oi. Foi suavinho. Eu acho que se esquecer, pode só pegar essa videoaula e ver de novo. Ou pegar o livro e dar uma olhadinha. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, as angiospermas, tá? Que é o grupo mais evoluído, são as plantas que a gente mais vai ver daqui para frente, tá? É o grupo mais evoluído. São as plantas mais comuns e abundantes que existem, podendo ser encontradas em vários tipos de hábitats. Elas podem ser herbáceas, como trigo, arbustivas, como cafeeiro, e arbóreas, como ipê. Então, as angiospermas, tá? No reino das plantas, ele acaba sendo o contrário do reino animal. Então, no reino das plantas, as árvores mais abundantes são as mais evoluídas. No reino animal, não, né? No reino animal, nós temos, por exemplo, o organismo do reino animal que existe em maior quantidade são os insetos. Não são os mais evoluídos, né? Então, os insetos, para desespero das garotas, né? Das meninas e de alguns machões, né? São os insetos, que vai ter em maior quantidade. Lembrando a todos que a aranha não é inseto, tá, gente? A aranha é um aracnídeo. Então, lembrando a todos aí, mas a barata a lacraia também não é um inseto. Lacraia também não é um inseto. A lacraia é um quilópode,
embora pertença... É um quilópode, embora pertença ao mesmo grupo, porque os insetos, eles pertencem ao filo dos artrópodes, tá? E esse filo dos artrópodes, ele é dividido em 5 grupos: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Então, nós temos os insetos, barata, borboleta, formiga. Temos aracnídeos, né, que é aranha, escorpião, carrapato. Temos os crustáceos, como siri, caranguejo, camarão. Os quilópodes, que é a lacraia. O diplópode é o gangolo, né, aquele que também é chamado de piolho de corda. Mas a gente vai ver os animais separadamente. Vai com Deus. Bom, então as angiospermas apresentam vasos condutores, né? E é o único grupo que apresenta. Então, tem 2 estruturas aqui que é o único grupo que apresenta, são as angiospermas, que são as flores e frutos. Então, prestem muita atenção nisso, que eu posso perguntar isso na próxima prova. Então, as estruturas que somente as angiospermas apresentam são as flores e os frutos, tá? Lembrando que fruto é fruta. Toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta, tá? Então, os frutos, eles são as estruturas que envolvem a semente, tá? E esses frutos, eles têm funções muito específicas, funções muito importantes. Por quê? Porque a função, principalmente dessa substância nutritiva que está em volta da semente, tá? É justamente quando esse fruto cair no solo, ele vai nutrir essa semente, tá? Ele vai nutrir, ou melhor, ele vai nutrir o chão, ele vai, como pode se dizer, ele vai adubar o chão para que essa semente consiga crescer melhor. Além de que ele também vai impedir que se tenha uma desidratação da semente. Por isso que a semente consegue ficar em locais mais quentes. Por isso que as espermas, como não tem frutos, elas precisam ficar em lugares mais frios. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma angiosperma. O ciclo reprodutivo das angiospermas, tá? Possui 5 etapas importantes no processo de reprodução. Então, a gente tem aí, primeiro, polinização. O vento, os insetos, aves, morcegos transportam o pólen de uma flor a outra, ou da parte masculina para a parte feminina da mesma flor. Então, como algumas flores são hermafroditas, tá? Então, vai ser importante esse processo de polinização, vai ser importante você ter os seres polinizadores. Então, nós vamos ter aí, quem são esses seres polinizadores? O vento, tá? Pode levar o pólen, os insetos, aves, morcegos. Morcegos, sim, quando eles pousam ali, o pólen gruda neles e faz com que eles levem esse pólen para outro. Isso tanto os morcegos quanto os insetos e as aves. Então, uma abelha, por exemplo, né, quando ela vai lá, pousa na flor para sugar o néctar lá, para pegar o néctar para levar para... Ela vai, na pata dela, gruda o grão de pólen. Quando ela pousa em outra flor, esse grão de pólen fecunda a outra flor. Então, aqui, ó, isso é uma outra coisa muito importante. A maioria dos morcegos, principalmente aqui na nossa região, os morcegos, eles são citófagos.
Oi. Eles são fitófagos. O que quer dizer isso? Significa que se alimentam de plantas, se alimentam de seiva. Então, a maioria dos morcegos, eles podem se alimentar de seiva ou de frutas. Então, isso aqui na nossa região, principalmente na região sudeste. Mas só vamos encontrar morcegos que se alimentam de sangue, morcegos que são hematófagos, lá na região nordeste. Então, aqui você pode ver que você vai encontrar morcego, principalmente se você tiver uma árvore frutífera. Tá? Você tendo uma árvore frutífera, você pode encontrar morcego, porque o morcego ele vai ali para comer a fruta. Embora se tenha muito medo desses animais, eles também são muito importantes para a natureza justamente nesse processo de disseminação. Tá? Tanto no processo de polinização, tá? Como é o caso aqui, ele está numa flor, quanto na disseminação da semente. Por quê? Porque o morcego vai lá, come uma fruta, ele vai lá numa árvore, pega uma fruta para comer, ele pega aquela fruta e voa em espaço com aquela fruta cai em outro lugar, aquela semente acaba germinando em outro lugar. Né? Então, é importante essa disseminação. Na verdade, os animais em si, que se alimentam de frutas, são importantes na disseminação da árvore. Tá? Por isso que a fruta, por exemplo, ela tem esse teor adocicado justamente para atrair outros animais a se alimentarem dela e jogar a semente fora. Tá? Em outro lugar. Então, aqui temos uma abelha, o processo de polinização dela também. Bom, continuando. A fecundação é a união da oospera, que é o gameta feminino, com o núcleo espermático, que é o gameta masculino. E ocorre a formação do tubo polínico. Então, vai ocorrer a formação do tubo polínico. Formação de frutos. Os óvulos transformam-se em sementes. O ovário da flor desenvolve-se formando o fruto. Então, aqui nós temos uma flor. Tá? Nessa flor aqui, o que acontece? Deixa eu ver. Aqui depois a gente vê melhor. Então, a flor, ela tem várias estruturas, tá? Que nós precisamos ver. Bom, essa parte aqui embaixo, tá? Nós temos aqui as estruturas chamadas sépalas. São aquelas estruturazinhas verdes que estão embaixo das pétalas. Temos as pétalas aqui. Aqui nós temos o estilete. Aqui nós temos o filete e a antera. Aqui nas anteras é que nós vamos ter o grão de pólen. O grão de pólen fica aqui nas anteras. Ou seja, essa parte aqui está relacionada à parte masculina da flor. E essa parte aqui nós temos o estigma, o tubo aqui chamado estilete, o ovário e o óvulo aqui no meio. Então, depois que esse pólen ele entra por aqui e fecunda o óvulo gera semente aqui dentro, e esse ovário aqui gera o fruto, tá? Então, depois a gente vai ver mais para frente tipos de frutos, e vocês vão ver que tem fruta, né? Vocês vão ver que tem fruta que não é considerada fruta. Como, por exemplo, na verdade são tipos de frutas diferentes. O morango, por exemplo, a fruta do morango, ela não é formada a partir do raio. Ela é formada por outra região da flor. Tá? Mas aí, quando a gente for ver frutas separadas, a gente vai ver isso aqui. Então, aqui, o que acontece? Essa região aqui, onde nós temos
onde nós temos as pétalas, é chamado de corola, tá, gente? Corola, essa região aqui é chamada de corola. Então, a corola, ela é formada por um conjunto de pétalas. Isso aqui embaixo parece com o que, essa parte verde? Parece um cálice? Parece uma tulipa. Um cálice, um cálice. Justamente, o nome disso daqui é cálice. Tá? O cálice é formado pelas sépalas. Aqui nós temos as anteras, tá? E os estiletes. E aqui o aparelho reprodutor feminino. Então, o aparelho reprodutor masculino, ele é chamado, o aparelho reprodutor masculino, ele é chamado de androceu. Deixa eu ver se tem aqui. E o aparelho reprodutor feminino é chamado de gineceu. E tem uma coisa aqui interessante em relação às anteras, às pétalas e o cálice, e as sépalas. A quantidade de sépalas é igual à quantidade de pétalas. Então, se eu tenho uma flor que possui 5 pétalas, ela também terá 5 sépalas. E as anteras, o valor vai ser proporcional, ou seja, vai ser múltiplo. Então, se eu tenho 5 pétalas, as anteras ou eu vou ter 5, ou eu vou ter 10, ou eu vou ter 15. Tá? Então, a quantidade de estilete e antera aqui em cima, ela é proporcional à quantidade de pétalas. Então, se é uma flor pentâmera, que a gente chama, que é com 5 pétalas, aqui em cima vai ser um múltiplo de 5. Tá? Se é uma flor trímera, com 3 pétalas, aqui em cima vai ser múltiplo de 3. Então, os tipos de pétala, as flores, elas podem ter ou 3, ou 4, ou 5. Ou, melhor, múltiplo de 3, múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Então, nós temos, por exemplo, aí, até está no livro aí na página 253, livro de vocês, tem aí o girassol. O girassol tem várias pétalas aí. Eu nunca parei para contar quantas pétalas tem um girassol. Né? Tem, é só você ir tirando uma a uma, você vai contar. Igual o pessoal faz com a margarida. Margarida é a namorada do Pato Donald. Vamos lá. Então, o ciclo reprodutivo das angiospermas. Dispersão das sementes. Os frutos podem ser comidos por animais e as sementes dispersas pelas fezes. Algumas sementes são dispersas pelo vento. Então, às vezes, também tem isso também. Dependendo do tipo de fruto, tá? A semente, ela acaba não sendo digerida. Então, esses animais, as fezes desses animais vão ser cheias dessa semente. E ele libera quando essas sementes saem nas fezes e elas terminam. Elas não estão estragadas. Bom, a maioria dos frutos maduros desprendem-se da planta e liberam as sementes. Essas caem no solo e podem germinar, dando origem a uma nova planta. Então, está aqui, uma semente germinando, tá? Uma semente que está germinando aqui. Então, ela já está nascendo. Aqui, isso aqui já é uma raiz, tá? A primeira parte da planta que nasce é a raiz.
aqui, ó, a flor, né? A flor, ela é a estrutura reprodutiva, onde estão os óvulos e ovários. As sementes são formadas da casca, embrião e endosperma e acumula material nutritivo. Esse material nutritivo, como eu falei, é um material que vai servir para nutrir o solo. No embrião, existe uma estrutura denominada cotilédone. Então, aqui tem uma florzinha, né? Com base nessa estrutura, foram divididos em duas classes. Então, olha só, as angiospermas foram divididas em duas classes, tá? Que classes são essas? São as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? Então, o que é isso? Então, as monocotiledôneas, elas só possuem, tá, aqui dentro da semente, a única divisão, que é chamada de cotilédone, que é isso aqui. As dicotiledôneas possuem duas. E como a gente pode diferenciar uma planta da outra, tá? Primeiro, a folha, tá? Por exemplo, a folha das monocotiledôneas, ela é o quê? A folha das monocotiledôneas, se você pegar uma folha, tá? Quando você pega uma folha, a folha ela tem os riscos nela, né? Quando você desenha uma folha, ela não parece uma pena e tem um risco no meio, que são as nervuras dela. A folha das dicotiledôneas é aquela igual a pena, né? Agora, a folha das monocotiledôneas, as nervuras são retas, igual, por exemplo, de capim. Então, o milho, se você pegar a folha do milho, é reto. Outra coisa, a raiz das monocotiledôneas é do tipo, como é que se diz? Ela é do tipo fasciculada. Já das dicotiledôneas, ela é pivotante. Pivotante, vocês devem lembrar, quando a gente viu raiz, a pivotante é uma que tem uma raiz mais grossa no meio e raízes laterais, né? Que são as raízes secundárias. A raiz fasciculada são várias raízes do mesmo tamanho. Deixa eu ver se tem aqui no livro, na parte de raízes. Vai. Então, essa aqui, ó, é uma raiz pivotante. Tá? Essa aqui de baixo já é fasciculada, tá? Você não tem uma região no meio. Bom, a parte das angiospermas a gente parou por aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pessoal de casa? Nenhuma, professor, essa matéria é tranquilinha. Oi? Nenhuma não, professor, essa matéria é tranquilinha. Beleza. E o pessoal daqui presencial, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu, de boa, de boa. Então, vou parar a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda vou continuar online aqui, tá? Tá, da gravação também. Beleza. Era, fui ali ao banheiro rapidão.